Ciência para não cientistas. Como ser mais racional em um mundo cada vez mais irracional. Jorge Guerra Pires, PhD. Na sessão anterior, introduzi o assunto no prefácio. Coloquei um contexto na escrita do livro. Agora vamos entrar no assunto do livro. Bons estudos. Como os políticos usam a ciência para o próprio benefício, como Bolsonaro quase me convenceu. Eles, eleitores e apoiadores do Bolsonaro, distorceram a ideia de voto impresso. Diz Diego Aranha. Recentemente, enquanto assistia ao Jornal da Cultura, notei um padrão mental meu que já havia notado várias vezes, nesse mesmo cenário. Um político fala, depois um pesquisador, e os dois me convencem. Vamos falar disso na parte de Sistema 1 e Sistema 2. Isso seria muito provavelmente esses sistemas em ação. O Sistema 1 é reativo, automático. O Sistema 2 é pensador, proativo, pensa antes de agir. Esses dois sistemas podem ter evoluído para criar respostas rápidas e salvar energia do Sistema 2, que demanda mais tempo e energia mental para chegar a respostas. Para efeito de discussão, considere o seguinte cenário. Problema: precisamos manter a pandemia sob controle. Solução apresentada por especialistas: passaporte de vacina. Solução apresentada por um político: somente o teste PCR. Argumentação do político: a vacina não protege contra a transmissão. Estaria o político correto? Pare para pensar. Infelizmente, por mais que odeie o político, ele está certo. Grande parte das vacinas não protegem contra a transmissão. Tive uma discussão online sobre o assunto no meu canal do YouTube, sobre biomatemática. Segundo Viola Priesman, o caso do Chile seria um exemplo. As vacinas usadas não protegem contra a transmissão. O problema das verdades pontuais é que elas não levam em consideração outras soluções, e não faz um balanço das vantagens e desvantagens. Seria como chupar balas sem considerar estragar os dentes ou mesmo diabetes. Consideradas pontualmente, elas se tornam verdades, e usando um termo técnico das engenharias, viável. Toda mentira tem um fundo de verdade. As fake news, em parte, se propagam assim, além da tendência da confirmação. Deixe-me dar 2 exemplos da ciência. Durante muito tempo, faziam-se a sangria. Seria sangrar a pessoa para tratar. Isso pode ter funcionado, mas em geral gera mais danos do que solução. Outro exemplo seria câncer. Em alguns casos é melhor deixar o paciente morrer, viver bem seu resto de vida. Um bom gestor sabe decidir quando fazer algo é interessante, nem sempre é. A medicina, como ciência, pesa as consequências de qualquer solução. Somente pessoas sem qualificação consideram soluções sem ponderar efeitos colaterais. Para a medicina, isso se chama medicina baseada em evidências. Outro problema dessas verdades, geralmente são pensamentos de curto prazo. Muitas podem ser consideradas predatórias. Como exemplo, proteger a Amazônia? Os custos para cuidar depois da destruição é bem maior, como o reflorestamento. Um pensamento de curto prazo com verdades pontuais vai somente pensar nos R$ 100 que fazem, mas não considerando os prejuízos futuros, como exemplo para a saúde, ou mesmo o trabalho de recuperação da região. Resumindo, a curto prazo lucrativo, a longo prazo um prejuízo muito maior. O grande problema é que, como vou repetir durante a obra, as pessoas não pensam, não mastigam, o que esse político fala. Em geral, as pessoas costumam ser desconfiadas de políticos, mas esse, como o vírus da AIDS, parece ter atacado o sistema imunológico. Isso vale também para qualquer um que venha futuramente a assumir a posição de salvador da pátria. Vivemos um delírio nacional, estamos sempre esperando alguém surgir das cinzas e resolver nossos problemas sociais. Isso leva ao que alguns chamam de scapegoating. Na incapacidade de resolvermos nossos problemas sociais, jogamos em algo. Nesse caso, como destaca Gessé Souza, a corrupção do PT. Ninguém está negando a corrupção e nem minimizando, mas esse não é o maior problema do Brasil, nem o único. Leitura interessante.
Por que somente a corrupção do Lula gera indignação? Artigo anexo ao e-book. Durante o debate do segundo turno, um site cujo trabalho era checar as informações, basicamente com exceções, as checagens de Bolsonaro eram vermelhas, ou seja, mentira na cara dura. Algumas mentiras nem precisei checar. Como diziam alguns, Bolsonaro mente mal, muito mal. Nem sei como as pessoas conseguem acreditar. Enquanto ele fazia a babare dele, alguns se perguntavam no Twitter, como o professor Richard Dawkins, do que estava acontecendo aqui. Parecia que as pessoas ficaram surdas, cegas e acéfalas. Eu, como brasileiro, não sabia o que dizer. Não queria acreditar que os brasileiros eram isso, que o Bolsonaro mostrava publicamente. Eu não concordo com Emmanuel Macron ao dizer: os brasileiros têm o presidente que merece, ao ser atacado verbalmente por Bolsonaro. Mas depois de estudar Hannah Arendt, que refletiu sobre o nazismo, foram as pessoas de bem que tornam o nazismo possível, isso inclui cientistas como Oppenheimer. Einstein deu no pé. Teve livros queimados e tudo. Ela não achou nada como inveja, sentimentos que atribuímos a pessoas do mal, que seria a simplificação do mal. O mal parecer ser o bem colocado em sociedade, uma propriedade emergente do bem. O mal surge quando as pessoas de bem deixam de questionar ordens, de pensar, de falar com o mundo interior. O mal seria um silenciamento da nossa humanidade em nome de seguir um líder, supostamente querendo o bem de todos. Eu entendo que sob pressão todos erram. Contudo, isso virou a regra para o Bolsonaro e equipe. Não é uma vez, é algo sistêmico. É um descaso total com a realidade, com os fatos. Para mim é algo assustador, é a normalização da mentira, a institucionalização da mentira, para não contar tentativas de omitir dados públicos ou mesmo manipular dados. Isso para mim é preocupante. Se jogamos na lata de lixo os fatos, os dados, o que resta é religiosidade, veneração do líder supremo. Autoritarismo. Isso seria um fundamentalismo, algo que já existiu. Galileu, exemplo fácil de citar, sofreu ao questionar usando fatos a versão religiosa da Lua. Galileu viu que a Lua não era perfeita, mas cheia de furos de imperfeições. Newton mostrou que a luz branca não era pura como pensavam os religiosos, mas composta de várias cores. O que é mais curioso, ao conversar com alguns eleitores do Bolsonaro, eles parecem gostar das mentiras. Parece-me algo confortante, ouvir o que gostaria de ouvir, diferente da verdade. Seria uma tentativa desesperada de não aceitar a realidade, parece-me. Figura 1. Exemplo de uma checagem das falas do Bolsonaro, descuido total com a realidade. Veribook. Isso me fez me perguntar: estariam todas as pessoas prontas para a realidade? Lembra do filme Matrix? Neo foi explicado que nem todos estão prontos para aceitar a verdade. Um deles traiu o grupo para voltar à Matrix, depois de sair. Basicamente, as máquinas usavam pessoas como baterias humanas, em troca davam a eles uma realidade perfeita, com tudo o que sempre quiseram. Voltando ao assunto principal. Em uma empresa existe o que se chamam de tempestade de ideias. Quando temos um problema, as pessoas podem jogar o que quiserem, depois as ideias são filtradas. Vou explicar melhor o que me levou a escrever este artigo. Quando ouvi o político falar, por mais que o odeie pessoalmente, é verdade o que ele falou, e me vi concordando com ele. Depois veio uma cientista e falou o contrário, também concordei com ela. No fim, fiquei com a cientista. Por quê? Não é camaradagem, clube do bolinha. Ciência é um jogo antigo, refinado durante décadas e décadas. Quando erramos, e erramos muito, erramos em grupo. Um cientista nunca fala sozinho. Estamos sempre em ombros de gigantes. A ciência é um processo de confiança mútua. Eu confio que os outros cientistas fizeram o trabalho deles, e sigo com o meu. Note que confiar não é veneração, não é minions. Caso note alguma inconsistência, eu rebato.
Isso é diferente de acusar sem evidências, somente porque acordei mal-humorado. Acusar sem evidência geralmente gera paranoia. Isso já gerou guerras, uma delas dos Estados Unidos contra o Japão, ataque por falta de evidências. Isso gerou um dos maiores fracassos da psicanálise, as memórias reprimidas. Nunca assuma algo como verdade, somente porque sente que é verdade. Muitos medos e anseios humanos nascem da tentativa de agir sem ter evidências. A ciência, quando erra, erra como uma instituição, e conserta seu erro como um corpo grande. Lembra do artigo que fez a correlação entre vacina e autismo? Rebatido, todos exceto um autor voltou atrás, alguns perderam o emprego. Talvez tenha ouvido dos pesquisadores das ciências sociais que inventaram os dados, tornaram o processo de revisão mais pesado nas ciências sociais. Mesmo quando o erro passa, ainda assim acertamos. Rumores falam que a pessoa que descobriu a propriedade discreta dos elétrons deu uma mãozada nos dados. Cientistas em geral, por força do hábito, são cuidadosos, jogam para acertar e se preocupam com suas carreiras, possuem um nome em jogo. Diferente de Bob 545 nas redes, cientistas têm algo para perder e geralmente ponderam os riscos. O método científico foi criado exatamente para eliminar as falhas humanas, como tendência de confirmação. O objetivo é evitar que os humanos contaminem o conhecimento, com suas mazelas sociais, favoritismos e mais. Nem sempre funciona, mas funciona melhor do que política. Vou dar um exemplo simples. Testes de hipótese é um método científico que prova estatisticamente que algo é verdade ou não. Como exemplo, nos testes de hipótese tentamos negar o oposto do que queremos afirmar. Se gostaria de provar que a média é maior do que um valor, negamos o oposto, ser menor. Isso faz a diferença porque deixar a porta aberta para novas evidências, que ocorre o tempo todo nas ciências. Não existem verdades inabaláveis nas ciências, e Einstein sabia disso. Geralmente, nós não conseguimos ver. Como exemplo, alguns métodos conseguem de uma amostra dizer o que está acontecendo com o todo. Foi provado que temos problemas com estatística, damos muito valor ao que vemos, e foi provado que mesmo pesquisadores podem cair e caem nessas armadilhas. Quando converso com pessoas, fico sem saber como explicar ao ver eles falarem. Uma pessoa roubou e matou perto de mim, isso é um problema nacional. Infelizmente, não é bem assim. Isso se chama na psicologia de viés da disponibilidade. Damos muito valor ao que vemos, digamos na televisão ou ao nosso redor. O método científico é igual à meditação. Acertar várias vezes não nos torna imune às armadilhas mentais da idade das pedras. Então, por que o político, ao falar primeiro, me convenceu? Porque o que ele falou é verdade, mesmo sendo uma verdade que teria grandes consequências, uma verdade crua. Isso foi meu sistema 1 falando, o sistema preguiçoso e reativo. Não sou imune, nasci com ele e vou morrer com ele. Acredito que muitos bolsominions, ou qualquer tipo de minions por vir, são criaturas reativas, que usam somente o sistema 1 e isolam o sistema 2. Talvez o sistema 2 esteja atrofiado, depois de anos sem ser usado, sem ser lapidado. Quando para de malhar, geralmente, a pessoa perde musculatura, e geralmente engorda como efeito colateral. Se dizem que imigrantes tomam seu emprego, pode ser verdade, especialmente porque você conhece um chinês que trabalha na padaria, ou um português. O problema é o seguinte: o estrangeiro também roda a economia, traz novo conhecimento ao país. Para os brasileiros, note a origem de muitas coisas, como o pão francês, tomate, faz trabalhos que muito provavelmente você não faria, vive em condições que você muito provavelmente não aceitaria. Lembra da expulsão dos médicos cubanos por Bolsonaro? Pessoas em regiões vulneráveis ficaram sem médicos, eles iam em lugares que brasileiros não querem ir. Tudo com a narrativa de comunismo. Ideologia nos torna estúpidos, infelizmente. Ou seja, ele expulsou sem ter um plano para substituir. Isso se chama reacionarismo.
O presidente, que deveria ser o sistema 2 do país, se comportava como o sistema 1. A população, por definição, como vejo e chamo de cérebro coletivo, é o sistema 1. Nesse caso, o governo precisa ser o sistema 2, isso inclui a justiça que se saiu bem, mas sofreu muito estresse devido aos ataques 24 horas. Meu ponto é, tome cuidado com qualquer informação que te faça sentir confortável. Você pode estar sendo manipulado com verdades parciais, que vai te custar caro. Droga é bom, o problema são as consequências para a sua vida. Sexo sem proteção bom, McDonald's é bom, Coca-Cola, o problema são as consequências. Não trate informação de forma diferente. Essa foi uma sessão do meu audiolivro Ciência para Não Cientistas. Como ser mais racional em um mundo cada vez mais irracional. Nas próximas sessões, vamos continuar falando do assunto.